Então, bom dia, Café com Vida Diária do dia. Para você que está anotando, é Mateus, capítulo 13, e hoje vamos recomeçar do versículo 44, tá? Ontem nós iniciamos as parábolas de Jesus, e Jesus, como um bom mestre, ele é didático, ele é lúdico, ele é simples. Acho que a coisa mais linda em Jesus é a simplicidade, né? Uma das muitas coisas, porque Jesus ele é inteiramente lindo, né? Mas uma das coisas mais lindas em Jesus é a simplicidade, é a forma como ele se move, é a forma como ele se manifesta. Aqui, hoje, nós vamos recomeçar da parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro que está escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o esconde novamente. E aí ele vai lá, vende tudo, e acho que a palavra central, né, desse trecho, dessa parábola, porque essa parábola tem apenas um versículo, gente, e parece que não falou nada, mas ela falou tudo. Perceba, essa é a palavra, tudo. Você quer anotar uma palavra-chave? Tudo. Ele achou o tesouro, depois ele foi lá, e ele escondeu, né, aquele tesouro. Depois ele vendeu tudo que ele tinha, e com o dinheiro da venda, ele comprou aquele campo, porque ele sabia que aquele campo era um tesouro, né? E assim é com o reino dos céus, com a salvação, né? Um dia nós encontramos o reino de Deus, e nós encontramos o amor dele, e então nós decidimos que esse era o maior tesouro das nossas vidas, e nós tivemos que deixar tudo, porque com Deus não há meio termo, com Deus é tudo ou nada, né? A Bíblia fala que o morno incomoda Jesus, Deus não se agrada daquilo que é morno, ele diz ou limpo ou sujo, né? Meio não, Deus nunca aceita o meio termo para Deus não tem, e isso faz com que muitas vezes algumas pessoas que se aproximaram disseram, pastora, você não acha que isso é muito radical? E eu digo, pois é, porque o evangelho que leio na Bíblia é o evangelho radical. Jesus, ele é radical nos seus princípios. Com Jesus nunca houve o meio termo, ou ele é, ou ele não é, ou ele está, ou ele não está. Jesus é intenso, e as parábolas vão falar de intensidade. Nós vamos começar com essa parábola hoje, a parábola do tesouro escondido. E a centralidade dessa palavra, que é o tudo, ela revela exatamente o que Deus quer de você. Quando a Bíblia fala sobre os grandes mandamentos, o primeiro grande mandamento era amar a Deus de todo. Perceba que o todo está ali, dentro do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, de todo, não apenas uma parte, mas com todo. E aí ele vai dizer assim, e ao outro, ao próximo, como você ama a si mesmo. Mas veja que quando o primeiro grande mandamento envolve o todo, envolve o tudo, envolve a totalidade. A entrega precisa ser na totalidade. Eu preciso entregar a Deus tudo, corpo, alma, espírito, a tricotomia. Eu preciso entregar a Deus não apenas uma parte da minha vida, mas eu preciso entregar a Deus todas as áreas da minha vida. Algumas pessoas dizem, Deus está aqui, Senhor, no entanto, quanto a essa parte da minha vida, eu ainda não estou pronto para entregar. Eu ainda não estou pronto para entregar o meu casamento, eu ainda não estou pronto para entregar a minha vida sentimental, eu ainda não estou pronto para entregar as minhas finanças, eu ainda não estou pronto para entregar a minha vida profissional, eu ainda não estou pronto. Quando, na verdade, nós precisamos entregar a Deus o todo, tudo é teu, meu casamento é teu, meus filhos são teus, minha vida profissional é tua, minhas finanças são tuas, meu ministério é teu, é tudo teu. E você sabe o que acontece quando Deus tem a centralidade do nosso coração, tudo que nós colocamos à mão dá certo, prospera, cresce, vinga, Deus abençoa. E qual é o segredo, pastora? A centralidade e a totalidade. Existem dois princípios que precisam ser inegociáveis na vida de um verdadeiro discípulo. Anote esses dois princípios.
centralidade e totalidade. Um verdadeiro discípulo, ele não abre mão da centralidade e ele não abre mão da totalidade. Por que centralidade? Porque o verdadeiro discípulo coloca Jesus como centro. Jesus, ele é o centro de tudo que ele faz. Tudo que ele faz vai convergir para Deus. Até porque a Bíblia diz: quer comei, quer comais, quer bebais, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, se até comer e beber, que são coisas cotidianas, rotineiras, eu preciso fazer para a glória de Deus, muito mais as outras coisas eu preciso fazer, colocando Jesus no centro. Mas Jesus também diz, no primeiro mandamento, e o tesouro escondido, a parábola do tesouro escondido, vai dar ênfase a essa característica do verdadeiro discípulo. Jesus vai falar muito sobre a totalidade. O quente ou frio, o limpo ou sujo. Olha, ele foi lá e ele não vendeu uma parte do que tinha, ele teve que vender tudo. E quando você for me amar, ame com todo o seu coração. Não apenas uma parte. Deus requer do verdadeiro discípulo a totalidade. Amém? Vocês estão comigo aí? Perceba que uma parábola tão pequenininha, né? É uma parábola de um versículo, mas com uma expressividade tão grande, porque dentro dessa parábola, Jesus está ensinando um dos mais preciosos princípios do Evangelho, que é a totalidade. Me ama com tudo. Vai fazer, faz com tudo. Vai entregar, entregue com tudo. Vai me amar, me ame com tudo. Vai me buscar, me busque com todo o seu coração. Tudo com Deus, tudo que envolve Jesus, tudo que envolve o reino de Deus, envolve a centralidade e envolve a totalidade. Amém? Depois nós vamos para a parábola da pérola, que também dá continuidade à visão do tesouro escondido. Perceba que a parábola da pérola também é só um versículo, é apenas o versículo 45. Parece que não há muito a agregar, uma história, uma parábola de um versículo, mas ele é extremamente expressivo, mas é rico. Jesus, ele consegue ser rico sem falar muito. Jesus não é pesado, Jesus não é enfadonho. Jesus entende que não é por muito falar, ele tem a sabedoria, ele tem a assertividade. Jesus é um mestre, o melhor orador de todos os tempos. Quer se inspirar em um bom orador, olhe para Jesus. Quer ser um bom discipulador, olhe para Jesus. Quer ser um bom líder, olhe para a liderança de Jesus. Ele é a maior referência de todos os tempos. E toda vez que você espelhar o seu ministério, o seu discipulado, aquilo que você entrega em Jesus vai dar certo, né? Vamos lá, a parábola da pérola. O reino dos céus também é como um negociante ou um comerciante. E ele estava procurando pérolas da melhor qualidade. Perceba que ele não quer qualquer pérola, ele quer a pérola da melhor. Aqui existe um princípio, e a primeira chave aqui desse versículo seria melhor. Ele queria o melhor, ele queria pérolas, mas não qualquer pérola, ele queria a melhor pérola. Versículo 46, aqui na verdade vamos falar de 2 versículos, diz: quando descobriu uma pérola, agora atenção, não é qualquer pérola, essa pérola tinha um grande valor. Assim como o tesouro escondido, ele diz que eu achei um tesouro, ele disse: eu achei uma pérola de grande valor. Né? Jesus é uma pérola de grande valor. E aí, de novo, olha a totalidade aqui, ó. Olha o princípio da totalidade também na parábola da pérola. Então, ele vai lá e ele vende tudo. E nós estamos falando de novo da totalidade. Ele pega tudo. Percebam que o que Deus quer é tudo. Quando a gente vê o jovem rico, lembra da parábola, lembra da passagem do jovem rico, que ele diz que um jovem muito rico procurou Jesus e disse: Jesus, o que eu posso fazer, né, para andar contigo, para ser um discípulo, para andar, para caminhar contigo, para ser salvo? Na verdade, ele queria ser salvo. O que eu posso fazer para ser salvo? E ele disse: vende. Primeiro ele disse: tu conheces a palavra, né? E ele diz: tu conheces os mandamentos, e ele vai lá fazendo checklist. Sim, tudo isso eu tenho feito, os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, tudo isso tenho feito desde a mais tenra idade. Ou seja, eu acredito que já entreguei tudo, porque eu estou obedecendo os mandamentos. Mas Jesus, ele dá um passo à frente,
E Jesus pede a ele uma entrega total, e ele diz, calma, você ainda tem algo que não me deu, tem algo que ainda está nas tuas mãos, tem um lugar na tua vida que eu ainda não governo, tem um lugar na tua vida onde eu não estou, que é nas riquezas. O jovem rico, ele tinha um coração nas riquezas, ele tinha síndrome do tio Patinhas, ele era apegado àquilo que ele tinha. E então Jesus, ele mexe na ferida, e ele pega aquilo que ele ainda não tinha. Perceba que ele era alguém que era piedoso, ele observava os mandamentos, ele não era uma pessoa ruim, ele não era uma pessoa má, mas havia uma área da vida dele, que eram as riquezas, que ainda não estavam em Jesus. E então ele toca naquele lugar, porque ele quer a totalidade, ele quer tudo. E ele diz, então tá, você quer fazer algo a mais, então vai lá, pega tudo que tu tens, de novo a palavra tudo, olha a totalidade aí, pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e depois vem e me segue. E o jovem, ele se afastou triste, porque ele não estava disposto a oferecer a totalidade, porque ele não estava disposto a entregar a Deus as riquezas, porque o coração dele estava preso a algo que não poderia entregar. Jesus, eu não tenho problema de entregar isso, eu já tenho entregado isso, eu tenho entregado isso, eu tenho entregado isso. E Jesus disse, tá bom, agora me entrega, eu percebo que o seu coração está nas riquezas, eu percebo em você uma síndrome de tio Patinhas, pega, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Ele diz, e ele não consegue, porque as riquezas eram mais ricas que Jesus. Ele não olhava para Jesus como uma pérola de grande valor, não mais do que as riquezas que ele tinha. Jesus não era maior do que as riquezas que ele tinha. Jesus, para ele, não era um tesouro escondido. Jesus não valia a pena um empreendimento, um investimento. Não vale a pena eu vender tudo para seguir Jesus. Né? E ele não foi capaz. Parece que é uma coisa, parece que Jesus não está sendo justo com ele, né? Como assim? Mas na verdade é isso, ele está dizendo, seguir Jesus não é tão caro assim, andar com Jesus não é tão caro assim, viver com Jesus não é um empreendimento bom para mim, eu não estou vendo nisso um bom empreendimento, é como um grande comerciante, perceba que a gente está falando de um grande comerciante que precisa avaliar para entender, um bom comerciante ele é um bom avaliador, ele precisa olhar aquilo que ele está para adquirir e dizer, isso vale a pena ou não, isso não vale a pena empreender, né? Isso vale a pena empreender? Não, isso não vale a pena empreender. E então ele está diante de Jesus, a pérola de grande valor, o tesouro escondido. Ele está ali diante daquela grande preciosidade que Jesus. Jesus está dizendo, olha para mim, veja em mim um tesouro escondido, pega tudo que você tem, vende e me segue. E ele está dizendo, eu não estou achando que isso é um bom empreendimento. Então ele diz, olha, faz assim, pega, vende tudo que tens e veja em mim a pérola de grande valor. Mas ele vai dizer, eu não estou vendo em você isso que eu deveria ver. Só um instante. E aí ele vai dizer que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Então, eu preciso que vocês compreendam que o que Deus está nos ensinando nessas parábolas é o princípio da totalidade. E outro princípio que eu quero dar ênfase, embora não esteja aqui, mas está na palavra como um todo, é a centralidade. Ok? Estão comigo? Então, algumas pessoas, como o jovem rico, não são capazes de dar a Deus a totalidade e escolhem não seguir Jesus, porque existem áreas da vida dele que eles não abrem mão, porque eles não querem, eles não entendem que Deus é um bom empreendimento. Eles acreditam que Deus é bom, mas não mais do que isso. Eu amo Jesus, mas não mais do que eu amo isso. Eu desejo me entregar a Deus, mas não mais do que eu pretendo me entregar a isso, né? E eu não acho que há problema em você ter riquezas, desde que o teu coração não esteja nelas. Eu não acho problema que você trabalhe, desde que o seu coração não esteja mais do que no Senhor. Eu tenho problema com a centralidade. Não há problema que você faça o que você quiser fazer. A Bíblia diz, pede, eu te dou as nações por herança, né? Eu não tenho problema com isso. O meu problema é quando você tem tudo, mas Jesus não está no centro dessas coisas que você tem. O meu problema é quando você não é capaz de devolver a Deus a totalidade de tudo aquilo que ele te entrega. Eu acho lindo quando Jó perde tudo. Deus entregou tudo a Jó. Deus entregou uma totalidade a Jó. Jó era próspero, Jó era rico, Jó, no entanto, também era justo e íntegro
e se afastava daquilo que era mal. E quando Deus tirou tudo, olhem a totalidade, Jó perdeu tudo, diante da perda do tudo. E é aí que Jesus vai avaliar o coração de Jó, entender o caráter da natureza da entrega de Jó. É nesse momento onde Jó perde tudo, que Jesus vai olhar para ele e ele vai se colocar ao chão e vai dizer: Deus me deu. Ele cai de joelhos e diz: Deus deu, Deus tomou, tudo é dele. Ele tinha totalidade, tudo que tenho era dele. Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do meu Senhor. Vocês entendem que a totalidade do coração de Jó estava em Deus? Amém? Como é precioso, não é? Perceber quando alguém tem essa totalidade. Perceba que na riqueza, na totalidade, quando eu estou prosperando, Deus está nisso e eu glorifico o Senhor. Mas se eu perder tudo, eu ainda vou glorificar o Senhor. E você vai dizer por quê? Porque Ele tem a totalidade do meu coração, não pelo que Ele me dá, não por aquilo que Ele me entrega, mas por aquilo que Ele é. Eu amo Jesus não por aquilo que Ele está me dando, não por aquilo que Ele está derramando sobre mim, mas pela essência de Jesus, por aquilo que Ele é. Mais do que aquilo que Ele me dá, eu desejo aquilo que Ele é. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Perceba que Jesus está falando aqui que existem todo tipo de peixes. Ele está falando aqui de variedade de peixes, e peixes são discípulos. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram essa rede até a praia, sentaram, juntaram os peixes bons, jogando fora os ruins. Eles fizeram ali um processo seletivo de bons peixes, maus peixes. Assim será no fim dos tempos. Aqui a gente já tinha falado sobre isso. Aqui ele está falando sobre o mesmo princípio do joio, o mesmo princípio do trigo. Assim será. Os anjos virão no final dos tempos e vão separar aqueles que são daqueles que não são, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem estas coisas? E eles disseram sim, responderam eles. Perceba que peixe não tem, a gente olha e a gente só vê peixe. A gente vê aqui um peixe e a gente vê aqui outro peixe. Não parece muito um peixe, mas vocês vão levar, vão me entender e vão aceitar esse peixe, em nome de Jesus. Meu lado Picasso não existe muito, né? Mas existem dois peixes, e você vai olhar e vai ver dois peixes. No entanto, Jesus ele vai além daquilo que é aparência. Como ele disse a Samuel, Samuel, você olha, você vê peixe, mas eu não vejo como você vê. Eu não estou vendo a aparência, eu estou olhando o coração. E naquele grande dia, importa que o Senhor olhe para mim, que o Senhor olhe para você, e ele encontre o melhor coração. Naquele dia, a minha oração é que o Senhor olhe para todos nós que estamos aqui essa manhã e diga: esse é um bom peixe, vai para o cesto dos bons peixes, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Na verdade, é isso que todos nós queremos ouvir naquele grande dia, né? Quando chegarmos diante de Deus, ouvir o servo bom, servo fiel, bom peixe, né? Você que é trigo, né? Eu estou separando você, eu estou colocando você num bom cesto, né? No cesto daquilo que é bom. Entra no gozo, desfrute do descanso, aquele descanso prometido. Vá, né? Eu vou colocar você nesse descanso. Acredito que é isso que todos nós queremos e estamos aqui em busca de ouvir. No entanto, o alerta, e essa é a mensagem que precisamos pregar. Eita, peraí, que eu acho que travou, né? Travou, gente? Me dá aí um feedback. Aqui para mim travou. Oi, pessoas. Não? Ah, tá. Tá ok? Ah, então vou continuar. No entanto, o que aquelas pessoas, o que nós precisamos entender é que também naquele grande dia haverá um outro cesto, que é o cesto, eu acho que travou só a imagem para mim. A imagem para vocês travou? Deixa eu abrir e fechar para ver se volta. Haverá também um outro cesto, que é o cesto dos maus peixes, que é o cesto do joio.
o cesto daqueles que não fazem a vontade de Deus. E aí eles vão ser jogados fora, né? Como diz aqui, ó, serão lançados na fornalha ardente, assim como o joio, né? Existe o bom peixe, e esse vai ouvir servo bom e fiel. E o mau peixe, ele vai para a fornalha ardente, assim como o joio vai para a fornalha ardente. Então ele está falando aqui, olha, será feita uma separação, né? Então a Bíblia diz lá no Antigo Testamento ainda, mais uma vez vocês verão a diferença entre os que são e os que não são, a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Gente, eu vou ter que atualizar a página. Um segundo, ele está me pedindo aqui para atualizar. Eu já volto em um segundo. Voltei. Tinha travado tudo e eu já não estava conseguindo mais mexer direito. Pronto. Acredito que agora está tudo ok aí, né, gente? Vai me dando feedback. A Bíblia diz que naqueles últimos dias nós veríamos a diferença entre os que são e os que não são, que servem e os que não servem a Deus, né? E a minha oração é que vocês possam estar nesse bom cesto. Aqui depois vai dizer mestres da lei, né? Vai falar sobre os mestres da lei no reino. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo, perceba que eu acho isso muito rico. Nem todo mestre da lei é discípulo. Não é porque eu conheço a Bíblia, eu posso conhecer a Bíblia, posso me tornar um doutor da lei, doutor em divindade, mestre da lei, conhecer profundamente e não ser discípulo. Porque discípulo não é aquele que conhece, discípulo é aquele que pratica. Amém? Está comigo? Escreve isso. Discípulo não é aquele que conhece, discípulo é aquele que pratica. Não adianta eu conhecer se eu não vou praticar a palavra. Então, perceba que um discípulo se torna, né? Então, eu posso ser mestre da lei, eu posso conhecer a lei de ponta a ponta. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas conhecem a Bíblia profundamente. Você já conheceu alguém assim? Né? Existem professores de seminário que conhecem a Bíblia profundamente. Lógico que não tem poder de Deus naquilo. Lógico que não tem a manifestação do Espírito. Lógico que não é. Quando eles falam, os mestres da lei que não são discípulos, quando falam, é só palavra vã, porque a Bíblia diz que a letra mata, né? A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, querer a letra sem o espírito é tolice. Eles têm a letra, mas eles não têm o espírito. E aí não faz a combinação perfeita. E aí não está acontecendo o que tem que acontecer, né? Então ele está dizendo, quando o mestre da lei se torna discípulo no reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. De novo, algo precioso. É precioso quando o mestre da lei se torna discípulo. Para Deus isso é precioso. Mais do que conhecer a palavra, você tem que ser alguém que é conhecido por praticar a palavra. Quando alguém perguntar, você conhece alguém que pratica a palavra? Ou seja, você conhece alguém que é discípulo verdadeiro de Jesus? Você precisa estar entre esses discípulos. Você precisa estar entre esse leque de pessoas que diz: eu conheço alguém que está vivendo o verdadeiro evangelho. Eu conheço alguém que é um verdadeiro discípulo. Não apenas conhece a palavra, mas ele, mais do que conhecer, ele manifesta a palavra, ele é praticante da palavra, ele é um verdadeiro discípulo. Logo depois, agora no versículo 53, você vai ver Jesus sendo rejeitado em Nazaré. Agora perceba o que eu vou dizer. A Bíblia diz que Jesus foi o homem mais rejeitado de todos os homens. Se tem uma coisa que Jesus entende é rejeição. Se tem uma coisa que você precisa entender, é que não dá para ser discípulo e querer a aprovação de todos, né? Existem pessoas que precisam da aprovação de todos. Se você caminha com Jesus, você precisa entender o versículo que ele diz: odiarão vocês por causa do meu nome.
Você incomodará as pessoas por causa do meu nome. O seu evangelho vai certamente incomodar pessoas por causa do meu nome. Você está entendendo? Então, não dá para você querer ser discípulo e, ao mesmo tempo, ter a aprovação de todos. Algumas vezes, algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: pastor, o problema é que eu não sei dizer não. E se eu perguntar por que você não sabe dizer não? Né? Olha, eu acabo fazendo algumas coisas que eu não me orgulho, porque eu não sei dizer não aos meus amigos, eu não sei dizer não à minha família, eu não sei dizer não, né? E aí eu digo alguns sims que deveriam ser nãos. E eu pergunto: e por que você não é capaz de dizer não? Porque eu não posso pensar em ser rejeitado pela minha família. Eu não posso pensar em ser rejeitado pelos meus amigos. Então, por isso, alguns nãos que eu deveria dar, eu não dou, porque eu não posso ser rejeitado. Mas a Bíblia diz que eu serei odiada muitas vezes por causa do nome de Jesus, porque eu vou ter que dar nãos, que as pessoas queriam que eu dissesse sim, mas eu vou ter que dizer não, isso eu não faço. Não, né? Quem já conviveu no espaço acadêmico, né? Muitas vezes nesse espaço acadêmico é feito algumas ofertas, é dito algumas coisas, é projetado algumas coisas, e você tem que olhar e sorrir e dizer: não, eu não faço parte disso, né? Não me coloquem nisso, não, né? E aí as pessoas vão começar a ver que em você é um evangelho de verdade, que você não é só um mestre da lei, você não é só alguém que conhece a lei, mas você é alguém que pratica a lei, você é um verdadeiro discípulo, o discípulo da centralidade e o discípulo da totalidade. E quando você é um discípulo de centralidade e totalidade, você tem que estar preparado, porque muitas vezes, por causa do evangelho que você carrega, você será rejeitado, né? Eu me lembro por várias vezes algumas pessoas chegando na igreja apostólica relevante, dentro do ministério nem se fala, mas mesmo agora como pastora, né? E algumas pessoas dizendo: pastor, eu preciso, eu me incomodo com o teu ministério, porque você é muito radical, ou porque você é muito intensa, ou porque a sua entrega é muito, você é muito, e isso me incomoda, esse muito me incomoda, essa totalidade me incomoda, essa centralidade me incomoda. E eu não vou deixar de ser quem sou para que alguém fique. Então, se você tiver que me rejeitar, porque eu estou vivendo o evangelho que eu estou lendo, eu não criei esse evangelho está ali. Eu leio esse evangelho desde os 12 anos de idade. Eu estou mergulhada nesse evangelho, eu acordo nesse evangelho, eu durmo nesse evangelho. Meu Deus, eu vou fazer 40 anos em alguns dias. Desde os 12, não houve um dia que eu não acordei na palavra, não houve um dia que eu não mergulhei nessa palavra. E esse evangelho que eu aprendi, que eu conheci, essa pérola de grande valor, que eu entreguei tudo para ter, me disse que eu tenho que entregar tudo, e me disse que eu preciso colocar Jesus como centro. E se isso vai afastar as pessoas de mim, né? Como, você só fala de Jesus, né? Vamos falar de outras coisas. Pois é, a boca fala do que o coração está cheio. Então, não importa, eu vou começar a falar com você sobre culinária, daqui a pouco eu estou falando de Jesus, né? É igual apaixonado, que não importa o quanto você insiste, em algum momento esse apaixonado vai falar do amado. Ele vai encontrar alguma forma de manifestar o amor que ele tem. Por quê? Porque ele está apaixonado, né? Então, Jesus é rejeitado em Nazaré. E eu acho interessante que alguns discípulos querem ser como Jesus, mas não querem ser rejeitados. Vamos lá? Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, a cidade onde ele tinha morado. Perceba que Nazaré era um lugar, era uma cidade onde só tinha, né, pessoas era como uma comunidade nos dias de hoje, onde algumas pessoas que não são boas, não são todas, tem muita gente boa em comunidades, muitas pessoas de Deus em comunidades, e graças a Deus que Deus mantém essas pessoas boas ali, porque elas estão fazendo a diferença. Mas porque elas têm, né, difícil acesso, ali algumas pessoas se escondem para fazer maldades. E Nazaré, ele tinha essa facilidade de acesso, porque era um lugar meio que escondido, né? Então, os salteadores se aproveitavam desse lugar para se esconder e praticar a maldade. Mas Jesus, que é uma pessoa boa, assim como você certamente, se está ali fazendo a diferença nessa comunidade, Jesus morou dentro dessa comunidade chamada Nazaré. E enquanto ele ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: gente, de onde vem a sabedoria,
e o poder que esse homem tem para realizar tantos milagres. E eu quero profetizar esse ministério sobre você, o ministério de sabedoria, o ministério de produção de milagres. Você recebe isso hoje? Quem recebe aí? Eu recebo. Eu quero esse ministério de Jesus, um ministério que é marcado pela sabedoria e pela produção de milagres, né? Olha, de onde vem essa sabedoria e o poder para realizar tantos milagres? Não é esse o filho de um carpinteiro? Perceba o que ele está dizendo, não foi esse, eles estão julgando Jesus pela sua origem, por aquilo que ele era na origem. Esse não é o filho do carpinteiro, esse não é o filho de José, esse não é o filho da Maria, mas de onde esse moço vem? A gente não viu que ele cresceu com a gente, e algumas pessoas vão dizer isso. Não é esse aquela menina que eu vi crescer, aquele rapaz que eu vi crescer? Ué, mas não é ele, né? O filho do José e da Maria? Conhecemos Maria, sua mãe, e seus irmãos, a gente conhece o Tiago, José, o Simão, Judas, né, os irmãos de Jesus. Todas as irmãs dele moram aqui entre nós. Então, onde é que ele aprendeu todas essas coisas? Né? A gente viu esse menino crescer, quando que esse menino se tornou sábio e poderoso como ele é. Em nome de Jesus, alguém vai testemunhar isso a seu respeito. Meu Deus, mas esse homem era aquele homem que ficava ali naquela esquina, mas essa mulher é aquela mulher que ficava ali naquela rua, mas essa menina é aquela menina que cresceu ali naquela casa, mas essa mulher é aquela mulher que cresceu ali naquela casa. Como que ela se tornou tão sábia e poderosa? Como que ele se tornou tão sábio e poderoso? Você recebe? Alguém falará isso a seu respeito? Eu creio. Então Jesus disse: um profeta, ele é honrado, ele vai receber honra em toda parte, menos na sua cidade e entre a sua família. Então, eles não estavam honrando ele naquela cidade, e eles não estavam honrando ele no meio da família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas poucos milagres. Jesus, ele está dizendo, eu podia ter feito mais, eu podia ter realizado mais em Nazaré, era a minha cidade, eu queria ter feito grandes coisas em Nazaré, mas porque eles olhavam para mim e se impressionavam, não, ele cresceu, ele estava aqui, o que está vendo? Como que alguém, aquele menino, né? A gente conhece o pai e a mãe, e eles estão ali impressionados com tamanha sabedoria e porque eles estão ali resistentes. Jesus faz pouco milagre. Se tem uma coisa que faz com que Jesus libere muito, muito milagre sobre nós, é a fé. Né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Nazaré não estava agradando a Deus por causa da incredulidade. E isso bloqueava milagres. Você precisa ser cheio de fé para que os milagres sejam destravados na sua vida. Existem milagres que o Senhor precisa destravar sobre você. E a chave que destrava os milagres sobre você é a fé. E muitas vezes nós precisamos fazer a oração dos discípulos. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Amém? Muitas vezes a gente vai ter que fazer essa oração. Bem, gente, Mateus capítulo 14. Vamos dar início a Mateus capítulo. Vamos terminar, porque eu vou terminar hoje por volta de 6h50, mas vamos começar. Herodes e a morte de João Batista. Então, se você que está anotando, eu estou entrando agora em Mateus capítulo 14. Então, finalizamos Mateus capítulo 13. As parábolas já concluímos e já vimos a rejeição de Jesus em Nazaré. E agora vamos falar um pouco da morte de João, o amigo, o melhor amigo de Jesus, o amigo do noivo, né? Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso, ele tem poder para fazer esses milagres, né? Porque eles mataram o João, o amigo do noivo, cortaram a cabeça do profeta, né? Porque João pregava arrependimento, e essa pregação incomodou Herodes, e por isso incomodou Herodias, incomodou a esposa, e ela fez com que sua filha seduzisse, dançando, e conseguisse a cabeça do profeta. E quantos profetas estão perdendo a cabeça por amor a Jesus? E nós, muitas vezes, por tão pouco, não fazemos, não damos a Deus a totalidade. A nossa totalidade não vai pedir a vida. Se você entregar a Deus tudo, você não vai perder a sua vida por isso.
e mesmo que perdesse, a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, a achará, mas aquele que guardar a sua vida, a perderá, né? Então, João não, João, o evangelho de João, né? João Batista, esse evangelho que ele carregava, o ministério de João, a totalidade de João fez com que ele chegasse ao ponto de perder a própria vida por causa da mensagem que ele carregava. O amigo do noivo. O amigo do noivo. Cortaram a cabeça do profeta, cortaram a cabeça do amigo do noivo por causa do ministério e da palavra que ele carregava. Eu acredito que o Senhor Jesus precisa levantar nessa geração Joãos, pessoas que, se preciso for, perdem a cabeça por Jesus. Mas eles estão dizendo, queres a cabeça está aqui, mas eu não vou mudar a minha pregação, eu não vou mudar o meu discurso, eu continuarei pregando o que estou pregando em nome daquele que me chamou, né? Herodes havia mandado prender e encarcerar o João para agradar a Herodias, a esposa de Filipe, que era a esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com ela. Ele está falando mal do adultério. João está ali enfrentando. João está ali enfrentando e dizendo, você está em pecado. Você precisa se arrepender. E ele estava correndo o risco de perder a cabeça, mas mesmo assim ele está dizendo, eu não vou parar de pregar o que eu estou pregando, eu coloco a minha vida em risco, mas eu vou pregar a totalidade, né? Algumas pessoas são contra. Pastora, nós precisamos lotar a igreja, não prega a totalidade, porque a totalidade afasta as pessoas. Algumas pessoas nós ouvimos isso esse ano nós ouvimos isso. Cuidado, não preguem tanta verdade, não preguem a totalidade, porque a totalidade faz com que Herodias fiquem chateados. Não incomodem os Herodias, não incomodem aqueles que estão em pecado. Cuidado com a pregação que vocês pregam. Parem de pregar a verdade, porque Herodias não gosta da verdade, né? Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João, de fato, era um profeta. João era amado pelo povo, pelas multidões. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados, agradou muito o rei, e ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse, eu quero a cabeça do João Batista num prato. Gente, que horror, né? Veja o ministério da totalidade. A sua totalidade, muitas vezes, não colocará a sua cabeça dentro de um prato, mas a totalidade do ministério de João, não vender a mensagem, custou caro para João Batista. Não negociar a totalidade da mensagem, dizer adultério é pecado, pare de fazer o que vocês estão fazendo, vocês estão errados, o que você está cometendo é crime, você não deve agir assim, você está fazendo algo mal. Não negociar a mensagem fez com que a sua cabeça parasse dentro de um prato. Vocês estão comigo? Percebam esse evangelho, né? E muitas vezes nós, por muito menos, o nosso não fará com que cortem a nossa cabeça. E muitas vezes, por tão pouco, nós não somos capazes de dizer não. Muitas vezes, por tão pouco, nós não somos capazes de falar a verdade. Não vou falar a verdade porque eu vou perder o amigo. Não vou falar a verdade porque eu vou perder essa pessoa, esse relacionamento. Não, eu não vou falar a verdade. Eu sou terapeuta cristã. E como terapeuta cristã, a minha terapia, muitas vezes, e na maioria das vezes, se fundamenta na palavra, e não apenas na ciência. E muitas vezes eu tenho que olhar para alguns pacientes e dizer, olha, eu não me importo se você for embora, eu não me importo de te perder como paciente, mas ainda assim eu preciso te dizer o que eu vou te dizer, e eu preciso ser verdadeira com você, porque é melhor eu ganhar a tua alma, né? Eu falar e tocar a tua alma do que eu ganhar apenas dinheiro. Dinheiro é só dinheiro, mas a alma não. A alma é o maior tesouro de todos, porque o dinheiro fica aí, mas a alma sobe para Jesus. Então, eu preciso dizer certas coisas que colocam muitas vezes em risco, né? Em risco o que eu estou fazendo. Mas eu não posso negociar a verdade do evangelho, da palavra que eu carrego. Muitas vezes eu olho para alguns líderes e digo, olha, eu sei que você pode, de repente, ficar chateado, até ir embora, mas eu preciso, mesmo que com assertividade e amor, te dizer o que eu estou sentindo e pensando. Eu preciso ser transparente a seu respeito. Eu não posso negociar a palavra que eu carrego. Eu não posso negociar aquilo que o céu está me entregando, aquilo que eu estou vendo.
Eu não posso. Nós precisamos ser verdadeiros. João Batista corria risco de perder a cabeça, mas amor, também cuidado com isso, né? Não é, eu vou falar mesmo que isso coloque a minha cabeça num prato. Fale em amor, fale com verdade, fale com graça, fale com sabedoria, fale com a ajuda do Espírito Santo, mas não negocie o não que você tem que dar, não negocie o sim que você tem que dar. Então, perceba, se João disse, não importa se você vai ficar com raiva de mim, eu vou pregar para esse castelo e eu vou denunciar o pecado. Não importa o que isso me faça, aonde isso vai me levar. Eu vou negociar, eu não vou negociar o pecado. Eu vou dizer, isso está errado. Isso não deve ser feito. Você não deve ter uma vida de pecado. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, o rei não queria fazer aquilo, não queria cortar a cabeça de João, mas ele jurou que ele faria o que ela fez, e ela manipulou, e ele se aproveitou. Então ele deu ordem para que atendessem o pedido. Então João foi decapitado na prisão, e a cabeça foi trazida num prato, foi entregue à moça, e levou a mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo e sepultaram. E em seguida foram a Jesus e contaram que o seu melhor amigo, o amigo do noivo, o seu amado amigo, tinha sido decapitado por causa da mensagem que ele carregava. Nós precisamos entender que esse é o evangelho da totalidade. Falar de totalidade e terminar esse programa falando de alguém que perdeu a cabeça por causa da totalidade do evangelho é a melhor verdade que a gente pode ter. Terminar esse programa falando que alguém perdeu a cabeça por causa da totalidade é simplesmente intenso, é simplesmente sobrenatural, porque é sobre isso que o evangelho é. Alguém que está disposto a ir até as últimas consequências para viver a totalidade e a centralidade. Amém? Então, se você me entendeu, eu quero que você coloque aqui nos comentários, eu viverei a centralidade e a totalidade do Evangelho. Anota aqui para mim, nos comentários, eu viverei a centralidade e a totalidade do Evangelho. Se você está ouvindo esse programa no YouTube, coloca aqui embaixo desse vídeo, eu viverei a centralidade e a totalidade do Evangelho. Que o Senhor faça você viver isso. Não importa o quanto você vai ser rejeitado. Não importa até onde isso vai te levar. Porque João Batista estava disposto até mesmo a perder a cabeça, mas ele não estava disposto a negociar a palavra que ele estava carregando. Que o Senhor nos faça viver a totalidade e a centralidade daquilo que estamos vivendo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor continue a falar conosco na profundidade que ele tem falado. Amanhã nós vamos dar continuidade à mensagem falando sobre a primeira multiplicação dos pães, e amanhã nós estaremos no capítulo, anote aí, para você saber, Mateus capítulo 14, nós já estamos no 14, versículo 13, ou seja, estamos na metade do evangelho de Mateus. Mateus tem 28 capítulos, nós já estamos na metade, estamos no 14. Daqui a pouco concluímos Mateus. Um evangelho tão lindo. E um evangelho onde Deus tem falado tanto ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, eu te louvo. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Obrigada, Raquel. Gente, amanhã não, segunda-feira, tá bom? Então, segunda-feira a gente vai voltar com Mateus capítulo 14, dando continuidade, né, a Mateus capítulo 14. Gente, estamos na metade de Mateus, vamos em frente. Mateus é um evangelho poderoso, lindo, rico, temos aprendido muito. Vamos até o fim, vamos orar. Senhor, obrigada por essa palavra. E como discípulos apaixonados por Ti, pedimos que o Senhor nos habilite e nos capacite a viver a totalidade e a centralidade do Evangelho. Não importa os riscos que correremos, por causa da totalidade, da centralidade, o Senhor Jesus foi rejeitado e João Batista decapitado, perdeu a cabeça por causa da totalidade. Senhor, mas nós sabemos que os riscos valem a pena os riscos, vale a pena te amar, vale a pena te seguir, vale a pena viver o evangelho da verdade, porque o Senhor é a pérola de grande valor e o tesouro escondido. Então abrimos mão de tudo pelo Senhor. Senhor, queremos caminhar contigo.
Estamos dispostos a qualquer coisa por isso. No nome santo, bendito, precioso de Jesus. Amém, e amém, e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo, um queijo, até segunda. Ó, domingo tem culto matutino na Igreja Apostólica Relevante. E domingo estamos juntos na igreja. Se você está aí perto, em Itaboraí, venha estar conosco na Igreja Apostólica Relevante, Centro de Itaboraí, né? Na nossa igreja querida, preciosa, né? E segunda-feira voltamos, então, para o Café com Vida Diária, dando continuidade ao capítulo 14. Beijos! Até semana que vem!